Você sabe? 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 Você sabe? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu, professora Ailma, vou responder as questões de história da prova SAB 2020, da turma do 8º ano. Vamos às questões? A primeira questão da nossa prova é a questão 7. Ela pede que vocês leiam o texto abaixo. E ela traz o descritor 22. Então, o que esse descritor ele requer de vocês, tá? Esse descritor aqui, o descritor 22. Então, ele espera que o aluno ele consiga associar as diferentes preferências musicais, atividades lúdicas, expressões orais, vestuários entre pessoas de gerações distintas. Aí a música diz: Tempo rei, não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando, tempo e espaço, navegando todos os sentidos. Com base na leitura do trecho da música Tempo, composta por Gilberto Gil, comparando-a com o tempo no estudo da história, é possível compreender que... Então, para responder essa questão, nós precisamos relembrar os conceitos de tempo na história, tá? Então, ela quer que vocês relembrem, né, o que é o tempo no estudo da história. Tempo ele é fundamental para os estudos históricos. Vocês veem esse conteúdo ou começam a vê-lo lá no 6º ano, então vocês já viram. E aí nós temos aqui, por exemplo, a primeira noção de tempo que nós temos é o tempo da natureza. Como vocês podem observar nesta imagem, é aquele tempo que passa naturalmente. Nós percebemos pelo crescimento das árvores e pelo envelhecimento das pessoas. Nós temos também a noção de tempo cronológico, que é medido, que é contado. Nós usamos o relógio. Aqui ao lado nós temos a imagem, né, de um relógio e de um calendário também. Então, o ser humano ele criou essas formas de medição. É uma criação, é uma intervenção cultural, essa medição em horas, dias e ano. E nós temos também a noção de tempo histórico. Ele possui diferentes ritmos e durações, e pode ser verificado por meio de permanências e transformações que ocorrem nas sociedades. Nós podemos considerar eventos de curta, de média e longa duração. Como exemplo, um evento de curta duração, nós podemos considerar o período eleitoral. Então, os meses onde vão ocorrer uma eleição é um evento de curta duração. Como evento de média duração, nós podemos considerar o reinado de um monarca, que é o caso da imagem ao lado da rainha Elizabeth II, que está governando a Inglaterra, gente, desde os 25 anos de idade. E nós temos eventos de longa duração. São aqueles que se transformam com mais tempo. Por exemplo, os valores morais, que se transformam ao longo de um longo período de tempo. Vamos retornar à questão. Então, retornando à questão, é possível compreender que, letra A, o tempo é uma categoria de análise fundamental para os historiadores? Segundo o que nós acabamos de ver, sim. Então, a gente pode considerar essa alternativa como verdadeira. Mas, mesmo assim, vamos analisar as demais alternativas. Então, a letra B diz: o tempo, apesar de importante para o estudo da história, é dispensável para alguns historiadores. Então, essa expressão ela torna a questão errada. Não é dispensável, para o historiador. Ele considera, sim, o tempo. Então, alternativa errada. Letra C. O tempo cronológico é o único que merece a atenção dos historiadores. Não é o único, gente? O tempo histórico. Então, essa alternativa também está errada. Letra D. O tempo não interfere no estudo da história. É claro que ele interfere, nós vimos ao menos 3 tipos de noção de tempo que o historiador ele vai observar um evento de curta, de longa, de média duração. Essa alternativa também está errada.
Então, a alternativa correta, com certeza, é a letra A. Então, você que respondeu na letra A na sua prova sabe, essa é a alternativa correta da nossa prova. Vamos à próxima questão. Leia atentamente o trecho da música Estrada de Canidé. Essa questão, gente, ela requer de vocês o descritor 15, que é a capacidade de associar o sistema latifundiário colonial brasileiro com a permanência de grandes propriedades rurais no Brasil atual. Então, vamos à questão. Ela traz uma letra, né, de uma música e a gente vai ler. Diz assim: Artomove lá nem sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê nas estradas o orvalho beijando as flores. Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. Vai molhando os pés no riacho, que água fresca, nosso Senhor. Vai olhando coisa a grané, coisas aqui para mó de ver, o cristão tem que andar a pé. Vamos à questão. As alternativas. De acordo com a leitura e a interpretação do trecho da música Estrada de Canidé, composta por Luiz Gonzaga e Humberto Martins, qual aspecto da vida nordestina é revelado? Nós percebemos, gente, que a letra da música ela está usando uma linguagem coloquial, uma linguagem popular, típica do Nordeste brasileiro. Isso porque a gente vai lembrar, gente, que Luiz Gonzaga, ele é um cantor e compositor nordestino. E ele costumava exaltar a cultura nordestina nas suas músicas. Então, a pergunta é a seguinte: qual aspecto da vida nordestina é revelado na música que nós estamos analisando? Então, a primeira alternativa, a letra A, diz o seguinte: preconceito social na sociedade nordestina. O preconceito social, ele está ligado, relacionado à classe social. Ou seja, se ele está baseado no poder aquisitivo e padrão de vida dos indivíduos. Embora ele comece lá no início da música falando de ricos e pobres, mas ele não está dando ênfase a essa questão, tá? Nessa diferença entre ricos e pobres ou essa desigualdade social. Essa alternativa, ela está errada. Letra B. Destaca a desigualdade social com atenção nos aspectos negativos. Gente, como eu havia falado, né, ele começa a música falando dos aspectos, da diferença, né, de rico e pobre, mas aqui a questão traz que ele dá ênfase nos aspectos negativos. A música ela não está destacando esses aspectos negativos ou ruins, né, da vida do pobre. Então, essa alternativa também está errada. A alternativa C fala de preconceito linguístico, uma vez que o texto foi escrito fora da norma culta. Como eu já havia mencionado, ele realmente está fora do padrão da norma culta, porque ele está usando a linguagem popular do nordestino. E não é um preconceito linguístico, porque na música ele não está, por exemplo, fazendo uma comparação, né, entre o modo regional de falar do nordestino com outra região, ou ele não está destacando, né, que é errado, que é feio falar assim. Então, essa questão também não está correta, tá? Embora o texto esteja fora do padrão da norma culta, não revela preconceito linguístico. Agora, só nos sobrou a questão D. E vamos ver realmente como essa questão está correta. Valorização da cultura popular, que destaca pontos positivos da vida simples nordestina. Se a gente retornar, eu até coloquei aqui ao lado, ó, a imagem para retratar um pouco da música, né, para vocês. Então, é um espaço simples, né, uns burricos, um senhor andando a pé. Vamos retornar à letra. Observa que ela destaca a qualidade de vida do sertanejo, que está ligada ao contato com a natureza. É uma vida simples, prazerosa e saudável. Como é que nós podemos perceber isso na letra? Olha quando ele diz, ó, o pobre, né, vê nas estradas o orvalho beijando a flor, vê de perto o galo campina,
que quando canta muda de cor. Tem a possibilidade de molhar os pés no riacho com água fresca. E ele vai olhando coisas, né, ao longo dessa estrada que, para ver, ele diz, né, que o cristão precisa andar a pé. Então, embora ele esteja falando sim de uma vida simples, a música de Luiz Gonzaga, Estrada de Canidé, está exaltando a qualidade de vida, né, no interior do Nordeste. Poder ver o orvalho, ouvir o canto de um galo, né, e também a possibilidade de ter água fresca. Até a próxima questão, galera! Uma estrada e água